Pedro Teca, simplesmente um membro do movimento revolucionário. Diga-nos são os objetivos que têm traçados com essa reunião com a Casa Sé. Esta reunião com a Casa Sé temos como objetivo traçar, discutir e traçar pontos convergentes entre o movimento revolucionário e a Casa Sé. Esta ideia do movimento revolucionário também abrange os outros partidos políticos da oposição e algumas organizações cívicas da sociedade civil. Sentimos como um movimento revolucionário um distanciamento dos partidos políticos nas nossas atividades. Nós temos o apoio do movimento da sociedade civil e dos partidos políticos da oposição, simplesmente como forma de condenação após as nossas atuações. Mas nós queremos muito mais. Nós queremos envolvimento, queremos unidade, queremos caminhar junto com estas mesmas organizações. Vocês traçaram os pontos que são centrais para esse encontro com a Casa Sé e se calhar com outras forças políticas da oposição, que têm a ver com o desaparecimento de dois cidadãos, Alves Caçuli Camuling, e também a detenção de Emiliano Katumbela. São essas questões que mais inquietam e que vocês vão pretender o diálogo com os partidos políticos. Com certeza, estes são os pontos principais, mas teremos que traçar, porque a nossa luta não termina apenas com a liberdade de Isaías Caçuli e de Alves Camuling. A nossa luta vai para além disto. Temos que traçar pontos de curto e longo prazo. Então, há necessidade mesmo de muito diálogo. Isto aqui ainda é apenas um princípio de tudo. Mas depois disto a gente vai ver, depois da reunião, talvez a gente a gente vai fazer um comunicado, mas pretendemos criar relações formais duradouras. Vocês estiveram ausentes do encontro com o Presidente da República, com a juventude. O que é que se dá para dizer relativamente a isso? É lamentável porque se formos a analisar muito bem o objetivo daquela reunião, ou a causa principal da realização daquela reunião, foi por causa das intervenções do movimento revolucionário, principalmente, não totalmente. A exclusão do movimento revolucionário de um evento, de um primeiro passo do género, é a prova de que a Sua Excelência, o Presidente da República, não acredita no diálogo da juventude na sua totalidade, principalmente os agentes transformadores que têm contestado já num período de 2 anos, têm debatido com vários problemas que afligem o país. Vamos ouvir o representante da Casa comigo. Esse encontro com os jovens revolucionários, um pouco aproximado com o encontro que o Presidente da República teve com a juventude angolana, coincidência ou algo consertado? Não, foi mera coincidência. Quero lembrar que o movimento revolucionário pediu à Casa um encontro já há algum tempo, mas a Casa coincidentemente marcou o encontro para hoje, sábado, quando o encontro do Presidente da República realizou-se ontem, sexta-feira. Foi mera coincidência que tem a ver com as questões de calendário. Não há aqui uma programação com tendência política, mas aqui a Casa está com o movimento revolucionário para escutar, reagindo obviamente à solicitação que o movimento fez à Casa.
E por que não responde às solicitações do movimento revolucionário? Foi aqui dito que os partidos políticos, incluindo a Casa, não têm estado distanciados das atividades do movimento do Jovem Revolucionário. Bom, este entendo que é o primeiro maior encontro de diálogo frontal aberto e de auscultação do movimento revolucionário. A partir deste encontro, acho que ideias teremos do que é necessário fazer para que o país, que de todos nós, possa transformar-se e mudar para melhor, né? A Casa tem tido encontros com alguns jovens do movimento revolucionário, não é nessa amplitude, mas essa é a primeira vez, por solicitação do movimento revolucionário. Entendo que vamos hoje começar uma caminhada que será muito proveitosa e frutuosa para a Casa e para a sociedade, fundamentalmente para os jovens que no dia a dia se debatem com muitos problemas de caráter social e outros. Já agora, o que é que a Casa tem a dizer? Primeiro, do pronunciamento do Presidente da República, frustrados os jovens, e agora essa pseudo-abertura para a conversação com os jovens. Bom, primeiro temos que reconhecer que num país como o nosso, que vive a paz há sensivelmente uma década, o diálogo é fundamental para que as pequenas coisas que se vão registrando no dia a dia, que podem constituir empecilho para uma harmonização nacional, sejam removidas, né? Em segundo lugar, num Estado democrático de direito, o debate político frontal, aberto, entre todos os atores, é fundamental porque ajuda o progresso e o desenvolvimento. Mas deixa-me lhe dizer que lamento mais uma vez o facto do Presidente da República não só de não ter convidado também o grupo do movimento revolucionário, mas de ter mostrado mais uma vez uma posição contrária às manifestações. Senti que o Presidente é averso às manifestações. Manifestações, na nossa perspectiva, é um direito constitucional e é um barômetro de sentir das populações, dos cidadãos. E acho que, para nós, a Casa, qualquer manifestação nesse país deve ser tida e considerada e abrir imediatamente o diálogo com os seus autores, porque dali se pode depreender e clarificar aquilo que está a correr mal, que é objeto da manifestação e da reclamação. E não ter uma posição equidistante e até certo ponto pejorativa relativamente ao exercício desse direito fundamental. Ficou claro que o Presidente da República não gosta muito das manifestações, mas ele tende a aceitar que esse país é democrático e funda-se exatamente no exercício dos direitos fundamentais de consagração, que é consagrado na Constituição. Então, sendo assim, pode-se considerar uma encenação essa tentativa de aproximação com os jovens do Presidente da República? Bom, eu espero que haja uma agenda contínua, permanente, no diálogo com a juventude. Eu espero que o Presidente da República, daqui em diante, esteja aberto para ouvir os jovens, sejam eles de que sensibilidade política, social for. Espero que o Presidente da República faça uma agenda séria virada para a juventude. Se não der esses sinais, claro que a interpretação desse encontro com a juventude será no sentido apenas de amenizar e acalmar as manifestações que os jovens, fundamentalmente o movimento revolucionário, têm promovido, exigindo com legitimidade algo que está mal e fundamentalmente essa questão do caçula e do Cameling, que o Presidente via ele na qualidade de titular do Poder Executivo, o único titular do Poder Executivo, porque é um poder unipessoal, esclarecer, porque quem tem meios de Estado e controla os meios de Estado é o titular do Poder Executivo, mas não esclareceu nessa reunião, deixou-nos muito tristes, porque duas famílias esperam desesperadamente pelo regresso desses jovens a elas, né? E espero que a mensagem que recebeu, fundamentalmente do representante da Casa, seja de facto um despertar do interesse da sociedade para que a situação Cameling e Caçula seja o mais cedo possível resolvida. Mas o Presidente disse que o Ministro do Interior já esclareceu essa situação. Bom, esclareceu. O esclarecer é dizer onde está o Caçula e o Cameling, onde estão os dois. O esclarecer seria dizer que eles daqui a pouco regressam às suas famílias. O esclarecer é exatamente dizer
o que aconteceu com ele. Isso é que se chama esclarecer. Enquanto isso não for dito, ainda não está esclarecido o assunto. Muito obrigado. Rafael Aguiar esteve presente no encontro com o Presidente da República. Diga uma coisa, qual é a impressão que ficou deste encontro do Presidente da República com a juventude? A impressão com que fiquei é que a juventude começa a representar uma força efetiva para a mudança, que a juventude começa a representar um ator social importante para o avanço da sociedade e não se podem continuar a conduzir política e o Estado sem contar com a juventude. Mas é aquilo que eu tenho estado a dizer desde este encontro, de que o encontro por si só pode ter ou não valor. O valor do encontro reside nos seus efeitos. E tenho duas preocupações em relação a isso. Em primeiro lugar, a maneira como a comunicação pública está a apresentar, portanto, este encontro. Nós vimos que os meios de comunicação social públicos estão a apresentar os pontos de vista do seu Presidente da República e não estão a apresentar, portanto, os pontos de vista, sobretudo, dos líderes das organizações juvenis dos partidos políticos apresentados ao chefe de Estado. E é esse aspecto que está a trazer a interpretação da encenação. E se os órgãos de comunicação social prosseguirem nesta linha, então este encontro pode ser considerado como encenação. Porém, se efetivamente o diálogo que tivermos com o Presidente, este e outros, e for apresentado ao público, os pontos de vista quer do Presidente, quer os nossos, aí poderemos vir a acreditar que não é precisamente uma encenação. O outro ponto negativo deste encontro é a exclusão, portanto, de outras sensibilidades do ponto de vista das organizações juvenis. E, tal como fizemos lá, e aproveitamos o ensejo para fazê-lo aqui, exortamos que nos próximos encontros todas as sensibilidades, incluindo os jovens revolucionários, estejam inseridos. Portanto, o que quero dizer à sociedade e à juventude angolana é que a importância do encontro está ainda por ser confirmado com os resultados deste diálogo. Então, para nós, vamos esperar que efetivamente haja mais diálogos, então vamos ver que é sério. Vamos esperar que efetivamente o esclarecimento sobre a problemática colocada seja o esclarecimento que esperamos, é que Camulino e Caçula voltem para as suas respectivas famílias. Daí o encontro não vai ser uma encenação. Vamos esperar que as próximas manifestações nenhum jovem mais seja torturado e que a polícia garanta a ordem e a tranquilidade pública. Se isso ocorrer, então não é encenação. Vamos esperar que nenhum jovem mais seja discriminado, seja excluído e seja perseguido por não pertencer ao partido no poder. Se isso ocorrer, então não há uma encenação. Mas, se isso tudo não ocorrer, não teremos outra oportunidade se não informar ao país com a coragem e a sagacidade com que fizemos agora, e informarmos também que, de facto, houve efetivamente uma encenação, simplesmente para, portanto, acalmar as águas. E queremos crer e queremos fazer voto que este encontro não seja uma encenação. E quanto ao comportamento da comunicação social pública, dos órgãos públicos, nesta altura que já viu alguma coisa, né, que passou por esses órgãos, já não devia ter uma conclusão em relação Sim, em relação ao comportamento dos órgãos de comunicação social públicos, portanto, a percepção que tivemos é que foram coartados os jovens angolanos de tomarem contato com as ideias que nós transmitimos. Portanto, infelizmente é isso. Mas esse não é o único elemento que precisamos para considerar que foi uma encenação. É um dos elementos. E esse elemento já começa a nos fazer parecer que é uma encenação. Muito obrigado.